começar nosso talk show, gostaria que você começasse falando um pouco sobre você. Boa noite. Eu sou um grande filósofo e matemático francês. Eu nasci no dia 31 de março de 1596. Eu fui o criador do pensamento cartesiano, o pensamento no qual deu início ao sistema da filosofia moderna. Eu também criei a obra O Discurso sobre o Método. Descartes, será que você não podia falar um pouquinho pra gente sobre qual era a sua filosofia? O que você pregava? Ótima pergunta. Minha filosofia se baseia em nunca acreditar em algo falso, sempre na verdade fundamentada. A minha preocupação é com a clareza. Sugeri até uma nova ideia da natureza que anula o significado religioso e moral. Acredito que a ciência tem que ser testada, experimentada, não apenas falada da boca para fora. A gente sabe que você realizou diversos trabalhos na área da filosofia, da matemática e também da ciência. À vista disso, a gente queria saber se você poderia explicar para a gente um pouco mais sobre o plano cartesiano. Claro, com todo prazer eu posso explicar. Então, nesse método eu procuro dividir os problemas e informações em várias partes, para que eu possa compreender mais e assim poder chegar ao tão sonhado conhecimento verdadeiro. Então, mas o que você fazia? O que era necessário para chegar nessa tal verdade absoluta? Então, para alcançar isso, eu criei um método que conseguiria chegar na verdade absoluta sobre as teorias pré-existentes apenas com questionamentos e regras. Ah, sim, mas dentro desse método que você criou, quais que eram essas regras? Você pode especificar um pouquinho melhor pra gente? Então, o método é dividido em 4 regras. A evidência, que nada é verdadeiro até ser reconhecido como tal. A análise, os problemas precisam ser analisados e resolvidos sistematicamente. A regra 3, que é a regra da síntese. As considerações devem partir do mais simples para o mais complexo, sempre. E a regra número 4, que é a revisão. O processo deve ser revisto do começo ao fim para que nada importante seja omitido, sempre. Descartes, eu vi que a sua vida e seus métodos são muito interessantes. E através disso, eu quero que você me conte um pouco mais de como que você explica as coisas. Muito obrigado. Então, para mim, a base da explicação dos fatos e fenômenos é o pensamento racional. Mas o ponto inicial que nos motiva a ir atrás de conhecimento é a dúvida, é o querer saber das coisas. Descartes, agora eu queria fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo aqui está querendo saber e está muito curioso para saber também, que é quais são as suas ideias? Pergunta interessantíssima. Então, minha filosofia é baseada em 3 ideias, que são as ideias adventícias, as ideias fictícias e as ideias inatas. O que seria essa ideia adventícia? Bom, as ideias adventícias são aquelas vindas de fora, através das experiências sensíveis, os sentidos, por exemplo, o tato, a visão. Geralmente as ideias são enganosas ou falsas. Após você explicar pra gente o que seriam as ideias adventícias, na qual eu gostei muito, não poderia deixar de falar, também gostaria de saber o que seriam as ideias fictícias. Então, as ideias fictícias são aquelas criadas do fundo da nossa imaginação, que nem o Superman, as fadas, o dragão, e essas ideias nunca são verdadeiras. Muito legal. Acho que todos nós temos essas ideias, né? Mas eu vi que ficou sobrando uma ideia, a ideia inata. Você poderia contar pra gente, explicar o que ela é? Então, a ideia inata é a que eu mais defendo. Essa ideia já nasce conosco, vem de berço. Elas não vieram através da imaginação e muito menos através da experiência sensorial. A exemplo disso temos o infinito, a matemática. Você não precisa da experiência para saber que 2 mais 2 é 4, por exemplo. Aqui, Descartes, sem querer ser intrusiva ou nada, mas eu fiquei sabendo que você deu uma surtada, uma surtadinha básica, e que você começou a duvidar de tudo. Isso é verdade? Você pode falar um pouco mais pra gente? Então, eu comecei a duvidar de tudo, não acreditar mais em nada. Foi aí que eu criei o método da dúvida hiperbólica. Você acabou de falar pra gente, né, que começou a usar o método da dúvida hiperbólica. E a partir disso, eu queria que você contasse mais pra gente
do que seria esse método da dúvida hiperbólica. Pensamento, comecei a duvidar da matemática, da própria realidade e da razão, e acabei percebendo que estava errado. Não teria como duvidar dos pensamentos, pois quando você duvida já está pensando, e foi nesse momento que eu criei a grande frase clássica: penso, logo existo.